pessoal, tudo bem? Voltamos aí para dar continuidade ao conteúdo de História da Polícia Rodoviária Federal, tá? Esse conteúdo novo, que nunca caiu em prova alguma antes, vai estar caindo agora, e nós estamos agora aí nesse intensivão para fevereiro, né? Que é a data da sua prova. Uma vaga minha junto com vocês para fazer acontecer, mas para fazer acontecer é preciso também que você se concentre, que você estude, que você não desanime. Show preguiça mental e vamos lá, tá? Segunda parte. Eu sou o professor Guilherme, o meu e-mail guilassar@gmail.com, ok? @guilassar lá no Twitter. Vamos dar seguimento então para a segunda parte. E agora é que começa a grande aventura, né? Quer dizer, começa não, agora é que starta, né? Se no primeiro momento você tem lá o nascimento da Polícia de Estradas com o Washington Luiz e com o Antônio Félix Filho, o Turquinho, organizando tirando do papel, botando em prática, patrulhando as estradas federais, as rodovias federais, num primeiro momento. Agora você começa o quê? Começa um caminho que não vai ter mais volta, ok? Você começa um caminho de muitos decretos que vão cada vez mais dando responsabilidades para a PRF, né? Responsabilidades sérias, vão se ampliando, né? Não somente o número de estradas, né? Vão se ampliando, como também, e aí já vindo para o momento atual, né? Ampliando aí as situações, né? Que tem cobertura da PRF nas rodovias federais, ok? E nessa segunda parte, meus amigos, aí nós vamos entrar se num primeiro momento a Polícia de Estradas, a PRF, ela começa ali no final da Primeira República, a sua evolução, o seu aprofundamento enquanto instituição começa aí já entrando no período do governo de Getúlio Vargas, tá? Como eu falei para vocês, ela nasce do decreto que vai regular a circulação, circulação internacional nas rodovias federais. Antônio Félix chega junto para organizar a estrutura, e agora você tem um aprofundamento, um caminho, né, como eu falei anteriormente, um caminho que não vai ter mais volta, é um caminho de aprofundamento da instituição, né, cada vez mais se tornando legal, através de decretos, né, através de novas missões, através de novas responsabilidades, através de novas incumbências, certo? E aí a gente sai da Primeira República e já entra no período Vargas, ok? Então ali no período Vargas, pessoal, em 1939, para você ter uma ideia, né, que você já está ali no Estado Novo, inclusive, né, o sistema rodoviário, como eu falei para vocês anteriormente também, ele estava limitado, certo? Era ali Rio Petrópolis, Rio São Paulo, Rio Bahia e União Indústria apenas, tá? Acontece o seguinte, acontece que a partir de 1943, tá? Essa cobertura da PF vai começar a ser ampliada, ok? Cria-se, tá? No Paraná, no estado do Paraná, um segundo núcleo da PRF, um segundo núcleo da Polícia de Estradas, ok? Justamente para você garantir a segurança nas novas estradas que estavam sendo construídas. Então aí já é mais uma nova informação para vocês, tá? A partir de 1943, a cobertura da PRF vai começar a ser ampliada, certo? É construído um novo núcleo, olha aí, o estado do Paraná aparecendo, isso pode cair na prova, certo? Qual foi a outra localidade, qual foi o outro estado que recebeu depois um núcleo da PRF? Você já sabe que é o estado do Paraná. Em 39, no estado novo de Getúlio Vargas, está limitado ainda a Rio São Paulo, Rio Petrópolis, Rio Bahia, União Indústria, e você cria um novo núcleo no estado do Paraná, tá? É criado, a partir de 1943, um novo núcleo da Polícia Rodoviária Federal
para dar segurança às novas estradas que estavam sendo construídas naquele momento. Ok? Então, a partir desse ponto, a área de atuação da Polícia Rodoviária Federal, ela foi se ampliando, tá? Foi se ampliando exponencialmente, ok? Até os dias de hoje. E você sabe hoje, o número, né, dessa cobertura, né, a extensão territorial, a extensão das rodovias federais que a PRF ela cobre, hoje, pessoal, mais de 70 mil quilômetros de rodovias e estradas são cobertas pela PRF, ok? Então, professor, mas quando isso começa? Isso começa aqui, ó, quando é criada o segundo núcleo da Polícia de Estradas, tá? Um núcleo da Polícia de Estradas, tá? No Paraná, para dar cobertura às novas estradas que estão surgindo, tá? Que estão sendo construídas. Beleza? Beleza. Então não tem erro. Lá em 1928 você tem a criação, através do decreto, para regulamentar a circulação internacional das rodovias federais, né? Você tem a figura lendária de Antônio Félix Filho, que vai ser o homem responsável por tirar do papel o projeto de organizar um sistema de segurança das rodovias federais, e também estruturar a Polícia de Estradas. E aí, entrando no período do governo Getúlio Vargas, em 1943, você começa a ampliar a extensão de rodovias, né? Novas estradas estão sendo construídas aí, e um segundo núcleo, né, é desenvolvido no estado do Paraná. O núcleo da Polícia das Estradas em 1943, devido à necessidade de policiamento, né, de fiscalização, de segurança nas novas estradas que estavam sendo construídas. Tá? A partir desse ponto, a área de atuação da Polícia Rodoviária Federal vai se ampliando exponencialmente até os dias de hoje, onde a malha rodoviária federal coberta tem mais de 71 mil quilômetros de rodovias e estradas. Tá? Galera, e aí que eu falei para vocês, entrou no governo Getúlio Vargas, você começa aí com uma série de decretos que vai aprofundar a transformação, né, da Polícia de Estradas numa instituição. Tá? O que antes era uma comissão de rodagem, né, das estradas, vai se tornar o que era antes uma Comissão Nacional de Estradas e Rodagens, me desculpe, tá? Vai se tornar em 1937, tá? Anterior ainda aqui 1943, né? Anterior a essa ampliação dos quadros da Polícia de Estradas, né? A lei número 467 de 31 de julho de 1937, ok? Tá? Então, em 1937, outra data marcante, outra data importante para a instituição, para a PRF, é a mudança, né? A transformação da Comissão Nacional de Estradas de Rodagem. Lembra dela? Lá com o engenheiro-chefe Iedo Fiuza, que chama o Turquinho para auxiliá-lo, né? Para tirar do papel o projeto de criar um sistema de segurança nas estradas federais, né? E também de estruturar a Polícia de Estradas, né? Você tem a transformação dessa Comissão Nacional de Estradas de Rodagem no que ficou conhecido depois como Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, o DNE, ok? Então, uma data importante aí, através da Lei 467 de 31 de julho de 1937, a gente tem aí a transformação da Comissão Nacional de Estradas de Rodagem em Departamento Nacional. Olha só, avança mais um pouquinho, sobe mais um degrau para institucionalizar, ok? Especificando, né? A lei especifica a responsabilidade pela fiscalização da circulação e pelo exercício do poder de polícia das estradas nacionais, tá? Então aí, ó, outra data marcante, você já tem aí um avanço, certo? O que antes era uma comissão nacional é transformado num departamento nacional, ok? Através de uma lei que vai regulamentar as atribuições desse departamento, as atribuições de fiscalização e de poder de polícia. Isso aí essa instituição se tornando cada vez mais consistente através de leis, né? E você verá
dentro do nosso conteúdo tem muitas delas. Beleza? Então aí, ó, em 1941, em 1937, você tem a transformação da Comissão Nacional de Estradas de Rodagem no Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, o DNE, através da Lei número 467, de 31 de julho de 1937, tá? Especificando aí a responsabilidade pela fiscalização da circulação e pelo exercício do poder de polícia das estradas nacionais, sendo que em 1941, aí você também é uma outra data importante, que é preciso que você preste atenção, que pode cair na prova, certo? A gente não tem a menor ideia de como o SESP vai se portar nesse conteúdo, então você vai prestar atenção nas datas, ok? 1937, você tem a transformação da Comissão Nacional de Estradas de Rodagem em Departamento Nacional, né, de Estradas de Rodagem, tá? Com uma lei específica para ela, certo? Não um decreto, é uma lei específica, ok? Com a responsabilidade de fiscalização e de poder de polícia, poder de polícia, certo? Sendo que em 1941, tá? E a gente está falando antes daquele período que eu mostrei para vocês, de 1943, onde começa a ser ampliado, onde é criado o quê? Que também é uma data importante para a PRF. 1943, que é um novo núcleo, né, lá no estado do Paraná, para dar cobertura às novas estradas que estão surgindo, certo? Em 1941, através de um decreto-lei de 2.994, quer dizer, decreto-lei número, 2.994, é criado o Código Nacional de Trânsito. Pessoal, isso é importante ou não é importante para o trabalho de policiamento das estradas? É importante, né, pessoal? Se você tem um código, né, tipificando o que é crime, o que não é crime, né, até onde pode ir a atuação de um policial, né, você tem um código aí tipificando isso, certo? Então, é mais uma data importante, sim. Então, em 1941, você tem, através do Decreto-Lei número 2.994, a criação do Código Nacional de Trânsito. Código Nacional de Trânsito, tá? O que ia contribuir muito para o policiamento rodoviário, obviamente, certo? Se você tem lá, em 1928, né, o desenvolvimento de uma polícia de estrada, responsável para trazer modernização, né, segurança, fiscalização na circulação de automóveis, né, de veículos, né, nas estradas federais. Depois você tem uma atenção especial voltada para isso, com nomes importantes para tirar do papel, pôr em prática, né? E você de repente tem aí a transformação do que era uma comissão para um departamento. Isso se torna mais consistente, mais oficial, certo? E a criação de um código de trânsito, que é muito importante, tá? Justamente importante para esse policiamento, ok? Para o policial, para você tipificar o que é, o que não é, o que é crime, o que não é crime, né? Onde tem que ter sinalização, onde não tem que ter sinalização. O Código Nacional de Trânsito vai trazer um apoio da lei para o policiamento, para os policiais de estrada, ok? Para o policiamento das rodovias federais, ok? E aí também a gente não pode esquecer, pessoal, que uma emenda ao Código, tá? Há uma emenda ao Código que cria conselhos de trânsito, tá? Vai criar aí o CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, na esfera federal, os conselhos estaduais de trânsito, né, subordinados aos governadores, ok? E aí, né, a gente está falando aqui de datas importantes, porque a gente está falando de história da Polícia Rodoviária Federal, a gente não tem como fugir das datas, né? A gente está apresentando aqui uma consistência teórica, né? Você tem lá a questão da Primeira República, querendo trazer uma modernização e segurança, nomes importantes estruturando tudo isso aí, né? Mas você tem as datas, que são os decretos mesmo, as leis, os decretos, que vão possibilitando o aprofundamento da transformação em instituição, ok? Você tem aí a CLT, a famosa CLT, criada pelo governo Vargas, tá? Em 1943, ok? Outro fato significativo, avançando para 1943, tá? Aqui já nesse período em que é também criado um outro núcleo da Polícia das Estradas, no estado do Paraná,
para dar conta das novas estradas que estavam sendo construídas. Você tem o Decreto-Lei 5.452, que é a consolidação das leis do trabalho. Professor, o que significa isso? Por que isso é importante para a PRF? É importante, meus amigos, porque o DENER, que é o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, ela vai adotar esse regime para os seus servidores. Ok? É formado o primeiro quadro sobre o regime da CLT em 1965, um pouco ainda para frente, mas é importante para a sua prova, porque o CESP pode querer criar aí uma pegadinha aí, ou né, uma questão sobre nesse sentido. Tá? Então você tem como importância para a evolução institucional da PRF, você tem a transformação, né, de comissão para departamento, ok? Ali em 1937, tá? Em 1941, tá? Você tem o Código Nacional de Trânsito, que é importantíssimo para o policiamento, certo? Para o cara saber o que é lei, o que não é lei, o que é crime, o que não é crime, certo? E você tem aí também o desenvolvimento de conselhos, né? O Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, a consolidação, os Conselhos Estaduais de Trânsito, subordinados aos governadores, e você tem também a consolidação das leis trabalhistas. Isso é importante para a instituição, porque o DENER vai aderir ao regime da CLT para os seus servidores, ok? Então é importante a gente saber também, beleza? Então aí, ó, 1939, em pleno Estado Novo de Getúlio Vargas, o sistema rodoviário era formado por Rio-Petrópolis, Rio-São Paulo, Rio-Bahia e União Indústria apenas. Né? E aí, voltando lá na primeira parte da nossa aula, relembrando que num primeiro momento, Turquinho é chamado para fiscalizar Rio-Petrópolis, Rio-São Paulo e União Indústria. Tá? São essas as rodovias federais, tá? E no estado do Paraná é criado um segundo núcleo, tá? O núcleo da Polícia das Estradas em 1943. A partir daí vai se ampliando, certo? A extensão que exige uma cobertura da PRF, certo? Novas estradas estão sendo construídas, tá? O governo Getúlio Vargas também é significativo nesse sentido, tá? A palavra modernização continua, né? Na verdade você tem aí a introdução de um novo tipo de governo, justamente com o discurso de que é para garantir a modernização do país, certo? Apesar de o Washington Luiz ter, nesse caso específico, né, ter desenvolvido a Polícia de Estradas, né? Você tem um novo tipo de governo que começa na Revolução de 30, lá do Vargas. Essa palavra ainda está no dicionário político ainda, né? Faz parte do discurso político modernizar esse país. Tanto é que transforma a Comissão Nacional de Estradas de Rodagem no Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, tá? Cria-se um Código Nacional de Trânsito, que não tinha antes. Isso é modernização, certo? Isso está de acordo com os países mais avançados da época, certo? Você tem também o desenvolvimento de conselhos federais e estaduais de trânsito, ok? E também é importante, nesse momento, consolidação das leis do trabalho, CLT, tá? Porque o DENER vai adotar esse regime para os seus servidores, tá? E em 1965, um pouco depois, vai ser o primeiro quadro de servidores sob esse regime, ok? Damos prosseguimento. Autonomia e identidade, ok? Autonomia e identidade. Professor, por que você colocou isso aí? Autonomia e identidade. Preste atenção aqui, pessoal. Vai acontecer uma reorganização do DENER, tá? Pelo decreto número 8.463, aí, ó, outro decreto. Estudem esses decretos, tá? Se você não for ler lá, eu não sei qual é o conteúdo específico da área de direito, né? Mas como é um conteúdo novo, a história da Polícia Rodoviária Federal, preste atenção aí, porque a gente não sabe, como já falei, vou repetir mais uma vez, a gente não sabe como o CESP vai se comportar, tá? A gente vai construir o que uma vaga é minha, vai desenvolver exercícios tentando aí ao máximo vislumbrar o maior número de possibilidades possíveis. Então é interessante que você leia o conteúdo, tá? Assista às nossas aulas
leia o conteúdo, tá? E preste atenção nos decretos e nas datas. Ok, pessoal? A reorganização do DNR, pelo decreto número 8.463, ó, também conhecido como Lei Jopé, tá? Do decreto número 8.463, em 1945, tá? E aí o contexto histórico é fim da era Vargas, certo? E início de um período democrático no país, tá? Através do governo Dutra, beleza? Tá? Como a gente conhece na história, período democrático vai até 64, né? Com o golpe civil militar. Então, nesse período aqui você tem o fim da era Vargas, em 1945 você tem um novo decreto, tá? O decreto 8.463. Qual é a importância desse decreto, tá? Para a Polícia Rodoviária Federal, tá? A importância desse decreto é que, pela primeira vez, tá? Primeiro, a importância para a instituição é que esse decreto vai trazer autonomia na gestão dos recursos do órgão, tá? Do que depois vem a ser o órgão PRF, ok? A primeira importância desse decreto, a Lei Jopé, é que ele vai trazer, é o mais importante até, né? Porque na história das instituições, né, a instituição ela só se torna uma instituição madura, consistente, a partir do momento que ela recebe autonomia para gerar os seus recursos, tá? E isso é o que acontece efetivamente a partir de 1945, a gente seguindo aí a história essa belíssima história da Polícia Rodoviária Federal. Através dessa lei, você tem o que? O departamento, o DNR, passa a ter autonomia, tá? Para gerar os seus próprios recursos, ok? Autonomia financeira, pessoal. Isso aí você vai ler muito na parte de direito, né? Questão da autonomia dos órgãos, né? Autonomia para o departamento gerir os próprios recursos. Uma outra importância, a partir desse decreto, tá? É que pela primeira vez o nome Polícia Rodoviária Federal vai aparecer. Beleza? Então aí, o que antes você se chamava Polícia de Estradas, certo? Agora, a partir desse momento, a partir desse decreto, a partir de 1945, será chamada de Polícia Rodoviária Federal. Esse é o nome que foi sugerido pelo engenheiro Ciro Soares de Almeida, tá? Outro nome aí importante para a instituição, tá? Esse nome ele incorpora-se de vez, é incorporado de vez na identidade da corporação. Toda corporação, toda instituição tem uma identidade, né? E toda identidade tem um nome, percebe? Então aí, a partir desse momento, esse nome, Polícia Rodoviária Federal, vai ser incorporado à identidade, tá? Da instituição. Ela é sugerida pelo engenheiro Ciro Soares de Almeida e aceito pelo diretor-geral do DNR na época, Edmundo Regis Bittencourt, tá? Esqueci de botar aqui, acabou ficou falho aqui o negrito, tá? E beleza. E aí, pessoal, como um teste, como um crivo de fogo, né? Vamos passar esse nome pelo fogo, né? A Polícia Rodoviária Federal, em 1947, recebe uma importantíssima missão, tá? Que é a missão de servir de batedor, ok? Para o então presidente dos Estados Unidos, Truman, presidente Harry Truman, tá? Esse é o presidente que lança as bombas atômicas lá de Hiroshima e Nagasaki, ok? Esse é o presidente que está no final da Segunda Guerra Mundial, tá? Na cidade de Petrópolis acontece uma primeira reunião de criação da ONU, né, dos tratados de paz e tudo mais, tá? E a Polícia Rodoviária Federal, ou seja, né, a partir da Lei Jopé, você tem essa instituição recebendo autonomia para gerir, financeira para gerir seus recursos, e é onde aparece pela primeira vez o nome Polícia Rodoviária Federal. E como um crivo, né, vamos passar um teste esse nome, vamos fazer um batismo de fogo, né? A PRF recebe essa belíssima missão, essa importantíssima missão, no que ela exerceu brilhantemente, tá? Para realizar a missão, foram disponibilizadas 25 motocicletas Harley Davidson, tá? Depois disso, 10 ficaram no Rio de Janeiro e as outras 15 foram distribuídas por outras regiões, né? Então, você tem aí, em 5 de setembro de 1947, uma grande prova em forma de missão,
marcou o nome e a Polícia Rodoviária Federal criou o grupo de motociclistas para realizar o batedor do então presidente dos Estados Unidos, Truman, na cidade de Petrópolis, para a primeira reunião de criação da Organização das Nações Unidas, recebendo 25 motocicletas, sendo que 10 delas, depois da missão, foram para o Rio de Janeiro e as outras 15 distribuídas em outras regiões. Beleza? Beleza. E aí avançando, né, porque já que a gente está tratando da história da Polícia Rodoviária Federal, nós estamos avançando no tempo. Olha só, estávamos lá no final da década de 20, né, no final da Primeira República, que é quando nasce a Polícia de Estradas. Depois nós entramos na década de 30, né, já no período de governo do Getúlio Vargas. Né, em 1935, você tem lá o Antônio Félix, o Turquinho, colocando em prática toda a ideia de criar um sistema de segurança nas rodovias e tirando do papel também a estruturação da polícia, né, da polícia de estradas, como era conhecida. Né. Depois nós fomos para a década de 40. Na década de 40, nós temos aí, no final da década de 30, nós temos a transformação da Comissão Nacional em Departamento Nacional, DNE. Né. Depois nós temos aí a criação do Código de Trânsito, também importante, aí já entrando na década de 40. Certo? A Lei Jopé, Decreto 8.463, certo? Que dá autonomia financeira para a PRF gerenciar os seus recursos, que é um passo importantíssimo para qualquer instituição que se queira séria, que se queira madura, tá? E aí, depois dessa missão de 1947, essa importante missão que a PRF exerceu com grande maestria, com grande eficiência, nós entramos na década de 50, vamos avançando um tempo, não estamos? Começamos lá em 1928 e agora nós já estamos aí em 1957. Tá? Outra mudança administrativa, haja mudança administrativa, mas as mudanças administrativas, como eu já falei aqui 10 vezes e você já está cansado de saber, elas são importantes para o amadurecimento de uma instituição. Tá? Em 1957, não desanima não, amigo. Senta aí e estuda, não vai perder ponto aqui não. Isso aqui é fácil. Vai cair o quê? Umas 5 questões disso aí? Tá? Estuda isso aí, sem preguiça, vamos lá. Você quer passar na PRF, você tem que estudar. Senão... Na verdade, fala-se muito, né, de estratégias. Você, como é CESP, você tem que pelo menos marcar 100 questões, são 120 questões. Você tem que marcar pelo menos 100, né, porque... E aí deixar em branco, acho que você não sabe. Cara, estuda pra caramba. Tá, galera? Não perde nenhum ponto, faz as 120 questões com certeza, e essa matéria aqui você não pode errar, porque é um conteúdo fácil, não é um conteúdo difícil, não é complexo, você só precisa saber de como essa instituição vai sendo evoluída com o tempo, prestar atenção nos decretos, prestar atenção nos presidentes, né? E de como ela vai sendo maturada, certo? E nesse caso aqui, nós temos em 1945, certo? A Lei Jopé, que dá autonomia financeira. Em 46 a importante missão, e entrando em 1957, outra mudança administrativa recai sobre a PRF. Tá? Ela deixa de ser supervisionada pela Divisão de Conservação, Pavimentação e Tráfego, tá? Que ela fazia parte do DNE, tá? O DCPT, para fazer parte da Divisão de Trânsito do mesmo órgão, que concentrava os serviços técnicos e administrativos de trânsito. Tá? A área central do DNE. O que isso significa? Isso significa que a PRF está sendo centralizada dentro da estrutura organizacional. Ela está sendo levada para um departamento que vai centralizar, ok, a sua estrutura. Vai ter mais atenção, vai ter mais foco aí. Tá? A principal consequência dessa centralização na divisão de trânsito do DNE é a padronização de procedimentos nos distritos rodoviários federais. Tá? Era dividido por distritos nesse momento, em 1957, tá? E a principal consequência aí da passagem da divisão de conservação, pavimentação e tráfego para a divisão de trânsito é essa centralização. É um outro conceito importante aí, tá? A centralização. Okay? Isso aí pode cair também. Tá? Que traz como principal consequência o quê? Padronização dos procedimentos nas divisões da PRF, tá? Das regiões, das divisões regionais da PRF, das divisões regionais da PRF.
Você traz como consequência, então, aí uma padronização de procedimentos. Beleza? Beleza, galera. Isso aí. Sem desânimo, vamos seguindo, tá? Entrando na década de 60, então aí, ó, tá? O que concentrava os serviços técnicos e administrativos de trânsito, tá? A área central do DNE, que permitiu uniformizar os procedimentos no âmbito dos distritos rodoviários, através da assinatura de outro decreto. Outro decreto, pessoal, eu sei. Mas, ó, tá querendo ser servidor público, amigo? Tem que estar viciado em leis e em decretos, tá? Tem que amar muito isso, gostar muito mesmo, tá? Que é o decreto número 42.799. Entrando na década de 60, ok? Tem um momento aí, um momento de indecisão, um movimento crítico aí, tá? Porque na década de 60, você vai ter uma proposta de extinção da PRF. É isso aí mesmo que você ouviu, tá? Na década de 60, você vai ter uma proposta de extinção da PRF, tá? Ela é apresentada, na verdade, em 1958, ok? Pelo deputado Colombo de Souza, tá? Mas ela só vai vingar na década de 60, tá? Ela vinha através do substitutivo número 3.832 de 58, criando a Patrulha Rodoviária Federal, ok? Então aí você tem aí um substitutivo que vai vingar essa proposta do deputado Colombo de Souza de extinguir a PRF, tá? Criando a Patrulha Rodoviária Federal. O DNE ele vai se antecipar, né? E vai mudar o nome para Patrulha, justamente por quê? Porque paralelamente à criação da Patrulha Rodoviária Federal, você tem criado aí o Serviço de Polícia Rodoviária Federal. Então você imagina duas instituições com o mesmo nome. Ia ficar complicado, né? Então o DNE se antecipa e passa muda o nome para Patrulha Rodoviária Federal, tá? Paralelamente é criado o Serviço de Polícia Rodoviária Federal do Departamento Federal de Segurança Pública, tá? DFSP, você também tem que se acostumar com as siglas, amigo, tá? Você quer ser um servidor da PRF, qualquer um que se pretenda ser um servidor de uma instituição precisa se ligar, ficar atento aí nas siglas, tá? O DFSP e a DNE, eles fazem vários acordos, tá? Então assim, você tem aí então no momento duas instituições criadas, tá? Você tem a extinção da PRF e a criação da Patrulha Rodoviária Federal, ok? E você tem a criação paralela a isso ao Serviço de Polícia Rodoviária Federal, do Departamento Federal de Segurança Pública, tá bom? Departamento Federal de Segurança Pública e DNE, Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, tá? Fazem aí, nesse momento, vários acordos, tá? E seus diretores, Florimar Campelo e Eliseu Rezende, assinam um convênio em 1967, tá? Em plena aí, né, já iniciada dos governos militares, né, brasileiros, né? Ficou conhecido pela história como golpe civil e militar, né? Que vai de 64 até 88, ok? Você tem aí o DFSP e o DNE fazendo vários acordos, né? E seus diretores, Florimar Campelo e Eliseu Rezende, eles assinaram um convênio em 1967, tá? Que tratava da cooperação entre esses dois órgãos, tá? Transformado depois no decreto número 62.384, de 11 de março de 1968. Galera, historicamente vocês estão percebendo aí que a história, essa belíssima história da PRF, ela está passando aí por vários momentos, vários governos, né? Ela começa lá em vários momentos importantes, históricos do país, né? Governos importantes, inclusive. Você tem lá o início no governo Washington Luiz, que foi o último governo da Primeira República, né? Onde você tem essa palavra modernização aí, essa palavra é uma palavra que está, né, no palavreado social e político, né? Passa tanto pelo período antes do Estado Novo, mas já sob o governo do Getúlio Vargas, entra no governo de Getúlio Vargas, mudanças, né? Essa evolução, essa maturação, essa transformação nessa belíssima instituição que é hoje, né? Madura, consistente, né? Que cobre uma larga extensão de rodovias federais no país, né? E que faz um belíssimo trabalho, muito eficiente,
né? Você reparou que ela está vindo aí, ó, em vários momentos importantes? Começamos lá na década de 20, passamos pela década de 30, pela organização da estrutura, onde a figura do Turquinho é importante. Depois nós entramos na década de 30, a transformação de Conselho Nacional para Departamento Nacional, né? Na década de 40, a missão importante de servir de batedor ao presidente norte-americano, né? Em 45, a Lei de Aupert, que dá autonomia financeira para ela administrar os seus recursos, e é quando aparece o primeiro nome, pela primeira vez, o nome Polícia Rodoviária Federal. E aí a gente entra na década de 60, que é esse período da história dos governos militares, também importante momento da história brasileira, onde a PRF está ali, né, fazendo parte, crescendo como instituição, né? Então nessa década de 60 ela é extinta, é criada a Patrulha Rodoviária Federal, paralelamente o Serviço de Polícia Rodoviária Federal, tá? E essas duas organizações, esses dois órgãos, né, o DFSP e o DENER, vão fazer vários acordos e vão firmar convênio. Um convênio em 1967, que tratava da cooperação entre os dois órgãos, ok? Transformando-se depois no decreto número 62.384, de 11 de março de 1968. Ok, beleza? Beleza, galera? Aí, ó. Dando continuidade aí, seguindo, no final da década de 60, em 1969, o DENER foi novamente reorganizado, meus amigos. Isso aí, através do Decreto-Lei número 512, tá? Por causa do policiamento de trânsito das rodovias federais, executado pela PRF. E em 1974, e aí já entramos na década de 70, show? Foi assinado o decreto número 74.606, que versava sobre a estrutura básica do DENER, tá? Criou-se então a Diretoria de Trânsito, incorporada a ela a Divisão de Polícia Rodoviária Federal, a DPFR, certo? Opa, desculpa, DPRF, tá? Divisão de Polícia Rodoviária Federal. Aí um pouco do decreto para vocês, tá? Um pedacinho dele, decreto número 74.000 de 74, tá? Você daí está sob o governo Geisel, okay? O penúltimo presidente dos governos militares. Olha só que interessante que é a história dessa instituição, perpassando aí grandes nomes da política brasileira, perpassando aí importantes governos da política brasileira, né? Fazendo parte da própria história do século XX, certo? E entrando aí no século XXI como uma instituição modernizada, né? Com tecnologias de informação, cumprindo largas extensões de rodovias federais. Beleza, galera? Decreto número 74.606 dispõe sobre a estrutura básica do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem e dá outras providências, tá? O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, itens 3 e 5 da Constituição, decreta, capítulo 1, denominação e finalidade. O Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, a autarquia federal, reorganizada pelo Decreto-Lei número 512, de 21 de março de 1969, com personalidade jurídica de direito público interno, olha, com personalidade jurídica de direito público interno, autonomia administrativa, operacional e financeira, com sede provisória no Estado da Guanabara, pessoal. Olha aí, outro momento histórico, ainda era o Estado da Guanabara. Vai se unificar num Estado só, o Estado do Rio de Janeiro, em 1975, certo? Foro no Distrito Federal e jurisdição em todo o território nacional, vincula-se ao Ministério dos Transportes. Tá? O DENER tem como finalidade a execução da Política Nacional de Transporte Rodoviária, formulada pelo Ministério dos Transportes. Ok, pessoal? Beleza? Tudo certinho, tudo tranquilo, tá calmo aí, tá vendo como é que é fácil, tá? Se precisar decorar decretos, decore, certo? Entenda o contexto histórico, entenda a história do caminho para a maturidade dessa instituição, e aí, se for preciso, decore os decretos, claro, o número, pelo menos lá, caso a CESP venha a botar uma questão enjoada nesse sentido, vocês matam a questão. Os nomes também, alguns nomes, beleza? O Turquinho tem que saber, tá? O Antônio Félix Filho você tem que saber. Beleza, pessoal? Então a gente vai dar por encerrado aqui
a segunda parte, ok? Segunda parte da nossa aula, encerrada agora. A gente nos encontramos na terceira parte dessa belíssima história da Polícia Rodoviária Federal. Foco, força e fé. Uma vaga é minha. Um abraço, galera.